Os filmes de Harry Potter são incríveis, ninguém discute isso. Mas quem lê os livros sabe de uma verdade que dói um pouco, muita coisa ficou para trás. Personagens cortados, subtramas abandonadas, profundidade que sumiu na edição. E agora a HBO está produzindo uma série nova, com um tempo de sobra para contar tudo. A pergunta que não quer calar é: o que eles precisam resgatar dessa vez? Eu separei 5 coisas que estão nos livros que os filmes ignoraram e que vão definir se essa história vai ser boa ou não, ou apenas o mais do mesmo. Coisa número 1, o arco completo de Neville Longbottom. Vamos começar com um personagem que os filmes reduziram a alívio cômico durante quase toda a saga, a de Neville Longbottom. Nos livros, Neville carrega um peso enorme desde o início. Os pais deles foram torturados até enlouquecer por nada mais nada menos que Bellatrix Lestrange. Ele visita os dois em um hospital psiquiátrico mágico, enquanto todos os outros comemoram o Natal. E os filmes mal mostram isso. Mas o que torna o arco de Neville Longbottom poderoso é o seguinte: a profecia que Voldemort seguiu poderia ter sido sobre ele. Harry só virou o escolhido porque Voldemort fez essa escolha. Neville poderia ter sido o protagonista de tudo isso. Essa informação muda completamente como a gente enxerga o personagem. Ele não é o herói acidental, ele é o espelho de Harry, o que poderia ter sido. A série precisa mostrar essa camada do início ao fim, porque quando Neville se levanta da batalha de Hogwarts e enfrenta Voldemort de frente, a gente precisa sentir o peso de toda aquela jornada por trás daquele momento. Nos filmes foi um momento bacana, nos livros foi fantástico. Coisa número 2, a história de amor entre Harry e Gina. Ok, antes de você role os olhos, me dá só um segundo. Eu sei que o romance entre Harry e Gina nos filmes foi meio tímido, para dizer o mínimo. Uma cena aqui, um beijo ali, e de repente eles estão juntos, como se a gente fosse ter que aceitar sem questionar. Mas nos livros, o relacionamento deles tem construção. Gina Weasley não é só a namorada do herói. Ela é engraçada, corajosa, independente, uma das bruxas mais talentosas da escola. Ela ficou encantada com Harry quando era criança e cresceu, superou esse encantamento e virou ela mesma. E é aí que Harry se apaixona. Tem uma cena no livro em que Harry percebe que gosta dela, enquanto assiste ela gargalhar com os amigos. Simples assim, sem drama, sem grande declaração. E esse momento pequeno diz mais sobre os dois do que qualquer cena dos filmes. A série tem um tempo de sobra para construir esse arco direito. E se fizer isso, a separação deles, quando Harry vai caçar as Horcruxes, vai pesar muito mais. Coisa número 3, o passado sombrio de Dumbledore. Aqui chegamos num ponto que eu considero o maior erro dos filmes. Nos filmes, Dumbledore é sábio, o guia, o avô mágico que sabe de tudo e sempre faz a coisa certa. Nos livros, ele é muito mais complicado que isso. Quando jovem, Dumbledore se apaixonou por Grindelwald e por um tempo assustador, ele acreditou nas ideias de dominação dos bruxos sobre os trouxas. Não porque ele era malvado, porque era brilhante, ambicioso e apaixonado por alguém que sabia manipular essas qualidades. Esse período termina de uma forma trágica com a morte da irmã dele, Ariana, e Dumbledore passa o resto da vida carregando essa culpa. E se explica tudo sobre ele, porque ele nunca quis o poder, porque era tão criterioso com as escolhas, porque confiava tanto no arrependimento. Nos filmes, quando ele morre, a gente sente tristeza. Nos livros, quando ele morre, a gente sente perda, uma perda real, de alguém que a gente conhecia de verdade. A série precisa mostrar esse Dumbledore humano, falho, marcado pelo passado, porque só assim o sacrifício final dele e tudo que ele preparou faz sentido completo. Coisa número 4, os fantasmas e a história viva de Hogwarts. Essa aqui talvez seja menos óbvia, mas faz toda a diferença no clima da série. Os fantasmas de Hogwarts nos filmes são praticamente decoração. Nick, quase sem cabeça, aparece algumas vezes, Peeves foi completamente cortado, e isso empobrece muito a sensação de que Hogwarts é um lugar vivo. Nos livros, os fantasmas têm história, têm personalidade, têm dor. Tem uma cena poderosa em que Nick
quase sem cabeça, explica para Harry por que escolheu virar fantasma em vez de seguir em frente. E o que ele diz é perturbador. Ele ficou por medo da morte e agora é apenas uma sombra, nem vivo nem morto, mas preso. Essa cena joga luz em um dos temas centrais da saga inteira, o medo da morte versus a aceitação dela. É o que separa Harry de Voldemort. Um aceita, o outro não consegue. E Peeves, o Poltergeist, dá a Hogwarts uma energia que os filmes nunca conseguiram replicar. Caótico, previsível, hilário. Ele faz o castelo parecer imprevisível, vivo, perigoso de um jeito divertido. A série tem que dar espaço para esse personagem. O castelo merece isso. Coisa número 5. O mundo político e corrupto do Ministério da Magia. E chegamos ao quinto ponto, o mais atual, o mais necessário. Os filmes mostram o Ministério da Magia como o vilão em alguns momentos. Dolores Umbridge, a propaganda do sétimo filme, está lá, mas de uma forma muito superficial. Nos livros, o Ministério é uma instituição profundamente corrupta, não porque tem gente má no comando, mas porque tem gente covarde, gente que sabe da verdade e escolhe o silêncio por medo, por conveniência, por não querer perder o cargo. Cornélio Fudge não é um vilão, ele é um político que prefere destruir a reputação de um menino de 14 anos a admitir que o pior inimigo do mundo mágico voltou, porque admitir seria o caos e caos custa votos. E isso ressoa demais com o mundo de hoje, e é exatamente por isso que a série precisa explorar essa camada política com profundidade, porque Harry Potter nunca foi só sobre magia, foi sobre o que acontece quando as pessoas com poder escolhem a mentira confortável em vez da verdade difícil. É sobre o que custa ser o único que não aceita essa escolha. Então, 5 coisas que os livros têm, os filmes deixaram de lado e a série precisa resgatar. Resumindo, o arco completo e trágico de Neville Longbottom. 2. A construção real do romance entre Harry e Gina. 3. O passado sombrio e humano de Dumbledore. 4. Os fantasmas e a história viva de Hogwarts. E 5. A corrupção política no Ministério da Magia. Se a HBO acertar nesses pontos, essa série pode não ser só boa, pode ser a adaptação que os fãs dos livros sempre esperaram. E você, tem alguma coisa nos livros que os filmes ignoraram que você quer ver na série? Comenta aqui embaixo, quero muito saber. Se curtiu o vídeo, deixa o like, ajuda muito o canal a crescer. E inscreve para não perder os próximos. Tem muito conteúdo assim vindo por aí. E me diga se esse formato de vídeo ficou bom e se dá para fazer outros vídeos mais para frente. Tchau, abraço.